Investigação e inovação em Futuris. Eu perdi o balanço no braço esquerdo. O braço não funcionava muito bem e percebi que algo estava errado. Os meus problemas começaram há 11 anos. Fui ao médico e ele diagnosticou uma doença de Parkinson. Estávamos em 2002. Já não posso fazer tanta jardinagem como antes, pelo menos não durante tanto tempo. Gostava muito de eletrónica, costumava soldar pequenos componentes, agora é impossível, já não o posso fazer. Sofrem todos de uma doença incurável que na Europa faz 75 mil vítimas por ano e são todos voluntários para tentar encontrar novos métodos de diagnóstico e novas ferramentas de reabilitação. Aqui contamos-lhe a história da cooperação entre pacientes e pesquisadores europeus para lutar contra a doença de Parkinson. Neste hospital holandês, a equipa médica procede a uma experiência pouco habitual com uma paciente de 68 anos. Comecei por sofrer de dores nas costas e os médicos só conseguiram diagnosticar Parkinson ao fim de 3 anos. Em 2002 begon mijn rechterhand te trillen en dat was de aanleiding om me naar de neuroloog door te sturen. Muito tarde. A dificuldade do diagnóstico motivou Armin e outros voluntários, uns com a doença de Parkinson, outros sem qualquer doença, a participarem num teste pré-clínico com uma caneta revolucionária. A caneta foi concebida para ajudar a identificar os ilusórios estágios iniciais da doença. Temos que medir a atividade muscular para sabermos o que está a acontecer nos músculos quando os voluntários mexem o braço para fazer desenhos. Os padrões escritos pelos doentes com Parkinson e pelos doentes que não sofrem da doença são depois comparados. De acordo com os cientistas, estes padrões podem ajudar a determinar se um paciente sofre de Parkinson ou de outro problema neurológico considerado menos grave. Encontramos diferenças claras entre os pacientes saudáveis e os pacientes com Parkinson que medimos. Algumas destas diferenças eram esperadas, como por exemplo os pacientes com Parkinson são mais lentos a executar qualquer tipo de tarefa. Mas também encontramos diferenças que não esperávamos encontrar, como por exemplo na escrita. Os pacientes com a doença de Parkinson escrevem letras consideravelmente mais pequenas do que os pacientes saudáveis. E mesmo se não se queixam de escrever em letras mais pequenas, esta diferença pode vir a ser uma ferramenta importante de diagnóstico. A caneta foi concebida por cientistas no quadro de um projeto de pesquisa da União Europeia. O protótipo está equipado com sensores que ajudam a interpretar os complexos processos de coordenação utilizados pelo sistema nervoso quando um determinado paciente escreve. Baseámo-nos em técnicas já existentes de registro de escrita e movimento, começando pelas tablets que registram os movimentos de escrita, passando por sistemas de análise de movimento, para estudarmos o movimento da parte superior do corpo e o movimento dos membros. Depois construímos esta caneta com diferentes sensores e técnicas de análise de dados. Desenvolvemos algoritmos que analisam automaticamente o movimento e o controle desse movimento no sistema nervoso dos utilizadores. As próximas etapas nos testes pré-clínicos vão implicar a comparação entre os doentes com Parkinson e os que sofrem de tremores ou de outro tipo de problema relacionado com o movimento. O que gostaríamos de ter era uma ferramenta de fácil utilização que nos pudesse ajudar a fazer um diagnóstico em 10 ou 15 minutos. Não acredito que possamos dizer com certeza que se trata da doença de Parkinson. Isso não é possível, mas pode ser possível dizer que um determinado paciente deve ser visto por um neurologista experiente. Poderíamos fazer a distinção entre Parkinson e outro tipo de doenças, como o tremor essencial. Ou podemos concluir que é talvez um problema de movimento, mas está mais relacionado com os idosos e não se vai transformar em sintoma de Parkinson. Assim, podemos dizer à pessoa com maior segurança qual vai ser o seu futuro. Entretanto, em Belfast, os pesquisadores estão a tentar desenvolver novas ferramentas de reabilitação baseadas na estimulação sensorial. A primeira coisa que tiveram que perceber foi como e porquê que os pacientes com Parkinson se sentem melhor quando há uma espécie de estímulo no seu meio envolvente.
Estamos a tentar perceber melhor o que acontece quando há informação sensorial adicional que podemos ver ou ouvir no meio que nos envolve e porque é que isso melhora o controle dos movimentos dos doentes com Parkinson. Eu consigo sentir a diferença, sobretudo no swing de golfe, para começar, melhorou bastante. Jim, how are you? John. There's going to be a large tree that's going to be covered in apples, and the apples are going to come off the tree. Os pesquisadores desenvolveram em seguida jogos adaptados nas plataformas comerciais de videojogos que permitem melhorar o equilíbrio e a mobilidade em geral dos pacientes com Parkinson. O que nos interessa é perceber como é que o cérebro utiliza a informação perceptual para guiar as ações. Por exemplo, neste jogo podemos ver que as maçãs caem. Essa informação guia os movimentos. As maçãs estão a cair a uma determinada velocidade e o jogador tem que controlar o movimento do cesto para apanhar as maçãs. Tanto os pacientes como os pesquisadores veem grandes vantagens psicológicas e físicas nestas técnicas de reabilitação fáceis e divertidas. É divertido e muito agradável. Vale a pena. Para este teste, o John e eu somos voluntários e temos a sensação de estar a competir um contra o outro. Não interessa quem ganha, é apenas pela diversão. Este jogo ajuda-os a terem a noção de tudo o que podem fazer e ajuda pessoas como o John a terem confiança para irem passear ou fazer outro tipo de atividade física que o vai ajudar ao nível do equilíbrio. É um movimento circular, vai crescendo. Ganha-se confiança com os jogos e usa-se essa confiança para ir dar um passeio e vai-se passear mais vezes. É cíclico. Acho que a mobilidade é o grande problema. O objetivo é ser mais móvel do que o que somos, normalmente. É muito útil. De um ponto de vista físico, o paciente é essencialmente incentivado para se movimentar, sobretudo a zona do tronco. Muitos participantes nos testes dizem sentir-se mais soltos aqui e podem mexer-se muito melhor e perdem um pouco a rigidez do corpo, ou seja, os pacientes sentem-se muito mais livres e móveis. É excelente, para mim muda muita coisa, porque fazemos exercício para nos divertirmos. Mas os cientistas querem ir mais longe. Através dos sons dos passos, estão a tentar perceber se os pacientes com Parkinson podem melhorar a marcha. Através destes marcadores reflexivos, podemos obter informação extremamente detalhada sobre como as pessoas regulam o tempo da marcha. O que acaba por acontecer com a doença de Parkinson é que os pacientes têm tendência a atrapalhar-se. Nós medimos o comprimento do passo para ajudarmos a pessoa a aumentar esse comprimento para andar de forma mais eficaz. O que este gráfico nos mostra é como é que as diferentes partes do seu corpo, a cabeça, o tronco, os braços e as pernas, se movem quando ela anda. Assim, podemos ver as diferenças entre a maneira de andar da paciente quando ouve sons e quando não ouve esses sons. Podemos ver se há melhorias, se as suas ações são mais estáveis. Pesquisadores e pacientes esperam que estes testes permitam encontrar técnicas de tratamento mais eficazes num futuro próximo. Ver o interesse dos pesquisadores pela doença é muito motivante. Ver que há uma vida com Parkinson, que não estamos apenas a chegar ao fim.